Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos aprender aqui uma situação bem interessante e bem importante, onde ela trata da transformação das unidades de comprimento. O que é isso? O que isso quer dizer? Desculpa. Isso quer dizer o seguinte: imaginemos que você tenha uma certa medida, mas para ti é importante que você a transforme em um outro tipo de medida, tá? Nesse caso, então, a gente vai utilizar essa tabelinha para que a gente consiga realizar com maestria essa transformação das unidades de comprimento. Vamos entender primeiramente aqui a tabela, olha só. Eu tenho aqui a letra M aqui no meio. Por que no meio? Porque se você reparar bem, nós temos aqui 7 elementos, nós temos aqui 7 medidas. E essa letra M, que é referente ao metro, que é a base da medida de comprimento, tá? Essa letra M ela fica no meio, pois à sua esquerda ficarão os seus múltiplos e à sua direita ficarão os seus submúltiplos. E aí, pessoal, quando você for andar aqui as casas, opa, peraí, como assim andar as casas? Imaginemos que eu queira transformar uma medida que está em decâmetro para uma medida que está em centímetros. E aí você conta 1, 2, 3 casas. Só que quando você anda da esquerda para a direita, reparem, em cada casa você vai pegar essa medida e multiplicar por 10. Se de repente fosse o contrário, como assim o contrário? Eu tinha uma medida em centímetros e a gente quer transformá-la em decâmetro. Então você está andando da direita para a esquerda. Devido então a você estar fazendo esse movimento, cada casa você terá o seu valor dividido por 10. Eu particularmente, eu acho muito complicado essa ideia de multiplicar por 10, dividir por 10, multiplicar por 100, dividir por 1000 e tudo mais, tá? Nessa partezinha aqui de baixo, eu vou te mostrar aqui como é feita a transformação apenas andando com a vírgula, sem se preocupar com essa multiplicação ou essa divisão por 10. Vamos aqui a ela então? Reparem, eu indiquei aqui por transformando. E aí nós temos o seguinte exemplo: efetue as transformações abaixo e depois encaixe-as no quadro. Então, nesse caso, na verdade, eu vou fazer o contrário. Eu vou encaixá-las aqui no quadro e depois colocar o seu resultado aqui nessa parte amarela, tá bom? Algo importante que você tem que reparar é o seguinte: quando você trabalha medidas ou valores numéricos decimais, ou seja, que aparecem com a vírgula, você irá trabalhar de uma maneira. Quando o teu valor for um número natural, você trabalhará de outra maneira, tá certo? Comecemos aqui pela letra A, então. Reparem que nós temos 9,3 dm. O que é dm? Departamento médico? Não. dm significa decímetro. E aí eu quero transformar essa medida em metros. Gente, quando o teu valor numérico estiver ou for, na verdade, decimal, quem manda é a vírgula. Como assim quem manda é a vírgula? Reparem que eu tenho aqui 9,3 decímetros. Tu sempre tem que reparar a unidade que você está inicialmente. Logo então, inicialmente nós estamos aqui em decímetro. E como eu acabei de lhes falar, quem manda é a vírgula. Automaticamente, então, nós temos que colocar a vírgula aqui nos decímetros. E aí, todo o restante você completa. Aqui, quem acompanha a vírgula é o 9 e aqui eu tenho o 3, certo? Detalhe importante é você reparar o seguinte: em cada uma dessas casas, em cada casinha referente às unidades, você só pode colocar um algarismo. Como assim, professor? Eu não poderia colocar somente nessa casa 9,3, porque aí eu estaria utilizando 2 algarismos, e não pode, tá? Em cada casa só cabe um algarismo. Beleza. Então, eu quero ir de decímetro para metro. Vamos identificar onde é que está aqui no nosso quadro metro. Opa, está aqui. Eu quero ir dessa medida, chegar em metro. Aí você analisa o seguinte: essa casinha que está com metro, tem algum valor numérico nela? Bem, nesse caso aqui não. Então, na casa que estiver em branco,
Na casa que não tiver ninguém, você coloca 0. Então, aqui no caso, vem o 0. Como eu quero andar aqui para o metro, automaticamente, então, a vírgula sai daqui e ela passará para cá. Isso quer dizer, então, que 9,3 decímetros equivalem a 0,93 metros, tá? Então, aqui o resultado é 0,93 metros. Bacaninha aí? Vamos aqui ao próximo exemplo. Reparem, eu quero transformar 12 milímetros em decâmetro. Opa, olha lá. Eu quero sair dessa casa, chegar até aqui nessa. Mas espera aí, se nós analisarmos bem, esse valor numérico da letra B, ele não tem vírgula. Não tem problema. Por quê? Porque quando o teu número for natural, isso quer dizer que quando o teu número não tiver vírgula, quem manda é o último algarismo da tua direita, tá? Então você analisa aqui, opa, é o último da direita. Então aqui quem vai mandar é o 2. Você sempre analisa a unidade que você tem inicialmente. Neste exemplo, inicialmente nós temos 12 milímetros. Então eu vou colocar o 2 aqui nos milímetros e o 1 aqui nos centímetros. Por quê? Porque quem manda é esse último algarismo aqui da sua direita. Automaticamente, esse 2 tem que ficar nos milímetros. E aí, depois que você arruma esse algarismo, os restantes você vai colocando 1 em cada casa. Por isso que esse número 1 ficou aqui nos centímetros, tá bom? Agora, onde você quer chegar? Eu quero passar aqui dos milímetros até chegar em decâmetro. Reparem que nós temos 1, 2, 3 casas vazias. O problema é delas, né? Porque a gente vai colocar o número 0 em cada uma delas, até chegar onde eu quero. Ó. Então, cheguei aqui no decâmetro. E, como eu estou andando para a esquerda, a última casa, o último número 0, automaticamente, ele acompanha a vírgula. Logo, então, 12 milímetros equivalem a 0,0012 decâmetros, tá? Então, é assim que a gente faz essa transformação. Reparem que, em nenhum momento aqui desta aula, dessa transformação, eu estou te falando em multiplicar por 10 ou dividir por 10. Até porque não há necessidade. O principal conhecimento que você tem que ter para fazer transformação é saber arrumar corretamente essa réguazinha aqui. Esses valores em relação às medidas. Legal? Vamos aqui para o próximo exemplo. Reparem, eu tenho aqui 46,7 hm, que significa hectômetro, e quero transformar essa medida em metro. Como eu lhes falei agora há pouco, se o meu número ele é decimal, quem manda é a vírgula. Então, eu vou colocar a vírgula aqui referente à unidade que nós temos. Nós temos hectômetro. Então, a vírgula fica aqui no hectômetro. Quem é que está acompanhado da vírgula? Opa, quem está do lado dela aqui é o 6. Então, aqui eu tenho 6, coloco o 4 e aqui ao lado a 7. Automaticamente, então, o que acontece? Eu tenho 46,7 hectômetros. Reparem, quem manda sempre é a vírgula, não se esqueçam disso. Agora, eu quero sair de hectômetro e chegar em metros. Eu quero chegar aqui na letra M. Só que a letra M está vazia, a sua casa está vazia. Se está vazia, completa com 0. E aí, pessoal, o que acontece com a vírgula? Bem, se nós andamos da esquerda para a direita, tá certo? Ou seja, eu estou indo de um valor maior para um valor menor, automaticamente a vírgula desaparece. Repara que é diferente quando a gente anda da direita para a esquerda. Se eu tinha, no exemplo anterior, certo? Eu completei aqui as casas com 0. Se eu estou andando de um valor, de uma medida que eu quero achar, que está à minha direita, e eu quero andar para uma medida que está à minha esquerda, a utilização da vírgula ela é obrigatória. No contrário, não. Ou seja, se eu passo da esquerda para a direita,
o surgimento da vírgula ou a aparição dela não se faz mais necessário, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos que 46,7 hectômetros equivalem a 4.670 metros. Perfeito? E no último exemplo, para que a gente fixe melhor esse assunto, nós temos 1,8 centímetros. E eu quero transformar essa medida em metros. Vamos fazer aqui? 1,8, opa, é o número decimal. Se é decimal, quem manda é a vírgula, não se esqueçam disso. Então, como a medida que nós temos aqui inicialmente é em relação a centímetros, que é o cm, automaticamente, então, o 1, eu vou colocar na direção do cm. E aí eu completo com os algarismos restantes. Depois da vírgula, eu tenho o algarismo 8. Legal. Então, eu vou colocar o 8 aqui nos milímetros. Bacana? E aí, o que acontece? Eu quero sair de centímetros e chegar em metros. Ou seja, eu quero sair aqui do cm e chegar aqui no m. Nós temos duas casas vazias. Perfeito? Complete-as com 0. Completando essas casas com 0, o que acontece? Já que eu andei da direita para a esquerda, tá? Não se esqueça que eu estou analisando eu estando de frente para a tabela, tá? Então, eu estou andando da direita para a esquerda. Se você anda da direita para a esquerda, a vírgula sempre te acompanha. Então, ela sai daqui do 1 e vai ficar juntamente com o primeiro 0 que está à nossa esquerda. Automaticamente, então, 1,8 centímetros equivale a 0,018 metros. Perfeito, pessoal? Então, nós temos aqui essa forma de trabalhar a transformação de medidas, onde fica muito mais fácil de compreender, de você compreender, aliás, tá? Quando nós temos a transformação utilizando os números naturais ou os números decimais, andando as casas com a vírgula ou sem a vírgula, sem haver a necessidade de repente, você saber a multiplicação ou divisão por 10. Legal, pessoal? Então, muito obrigado e tchau.